A gente vive em um momento que a gente vê a solidariedade, a coletividade, a igualdade florescendo. Mas a gente tem que lembrar que essas são lutas históricas da esquerda, são coisas que pessoas como você defendem há muito tempo. Seja o investimento público ou a própria proteção social. E hoje em dia, nesse tempo de pandemia, a gente vê muitos setores da direita encampando essas bandeiras, mas são exatamente as mesmas pessoas que defenderam a emenda constitucional 95, que é a emenda do teto de gastos, que cortou 9 bilhões do SUS. São os mesmos que defendem o sucateamento da ciência, que hoje em dia, temporariamente, tampam essas bandeiras. Mas a gente sabe que a fome, a desigualdade, o desemprego, isso não é uma situação de hoje, isso se agravou com a crise do coronavírus. Porque acho que essa pandemia do coronavírus foi como um meteoro que se chocou contra o planeta, e a primeira coisa que desabou foi o neoliberalismo, né? A primeira coisa que desabou foi aquele conjunto de ideias do ajuste fiscal, do superávit primário, da contenção de gastos, do enxugamento do Estado, das privatizações, das desregulamentações. Isso tudo foi por terra. Eu tenho visto algumas medidas até sendo tomadas, mas o governo se esquivando da tomada de outras decisões. E o Brasil ficando muito atrás na implementação de políticas públicas de combate ao coronavírus. Ou seja, essa pandemia veio mostrar que um Estado forte, um Estado atuante, presente, ele não é só importante, ele é vital. Sem ele, não haverá vida, e vida de qualidade, em abundância. É muito cedo para falar isso, mas eu acho que a gente vai ter que pensar num modelo de Estado que seja indutor de uma sociedade mais igualitária, de uma sociedade mais inclusiva, de uma sociedade mais justa, que vai ter que resolver problemas como o saneamento básico, a moradia, a saúde, a educação, e o mercado não faz isso. A mercantilização da saúde, da educação, do saneamento, da moradia é um desastre. Você tornar esses direitos fundamentais uma mercadoria é suicídio, uma tragédia, e nós estamos vendo agora que é um genocídio. Principalmente relacionadas às classes mais vulneráveis. A gente precisa muito de uma atenção a elas. Então, medidas como a suspensão do pagamento de luz, a suspensão do pagamento de gás, a distribuição de merenda, a suspensão do pagamento das parcelas da Coab, isso tudo são medidas muito importantes para garantir realmente a vida dessas pessoas. Porque não basta decretar o estado de emergência. A gente precisa, o debate é muito além disso, é garantir que as pessoas tenham condições de realmente se manter vivas. Votaram agora essa lei, né, dos R$600, né, que é a chamada renda emergencial, mas nós já temos o Bolsa Família, que está instituído por lei, podia ser expandido. Nós já temos a LOAS, a Lei de Organização da Assistência Social, que prevê o chamado BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que o governo está cortando e já podia ampliar. Nós temos a renda mínima de cidadania do Suplicy, que está aprovada desde 2004, portanto, há mais de 15 anos. Aqui em Ribeirão Preto, por exemplo, nós temos a chamada Lei da Garantia de Renda Mínima, aprovada no último governo do PT, desde 2001. Portanto, nós temos um arcabouço legal de proteção dessas pessoas vulneráveis. Faltava só o quê? Aplicar a lei. Então, isso fica mais do que provado que quando você faz a lei no Brasil para os pobres, elas funcionam só no verniz. Eu acho que a gente tem um momento importante, uma janela importante, para a gente conseguir debater projetos que há muito tempo são ignorados, como, por exemplo, a taxação das grandes fortunas, a reforma tributária, mas uma reforma tributária que, de fato, né, gere mudanças para a classe trabalhadora, mudanças positivas, né, para a classe trabalhadora. E esses projetos são os projetos que a gente precisa defender a longo prazo, que a gente já vem defendendo, mas que a gente precisa aprová-los a longo prazo. Se você for pensar na própria taxação das grandes fortunas, ir contra o acúmulo desse dinheiro, distribuição de renda, é também geração de riqueza, também geração de movimento econômico. E eu acho que falta entender isso. O nosso debate ao longo da crise do coronavírus é muito mais extenso do que isso, porque é realmente a colocação do mundo que nós queremos, é o mundo de defesa da ciência, que é ao contrário de Bolsonaro, né, que se antagoniza com as próprias afirmações científicas de que, sim, houve uma situação muito grave, um estado de pandemia mundial, de irresponsabilidade política frente a isso. Então, é a defesa da ciência, é a defesa do SUS, a defesa da distribuição de renda. A gente tem espaço para ter ganhos ao longo de tudo isso. Não acho que a gente vai realmente mudar a longo prazo a mentalidade das pessoas, mas eu acho que a gente vai conseguir algumas mudanças, sim. Vai. Não é um mundo novo, mas é um mundo talvez um pouquinho melhor. Talvez eu seja otimista demais.
Não, você tocou no papel da ciência. Agora a gente não consegue fabricar o reagente para fazer os testes em massa, não consegue fabricar nem as máscaras, não consegue fabricar os leitos, os respiradores, quer dizer, por falta de ciência, por falta de tecnologia. Sem um país sem tecnologia, ciência, nunca vai ser um país soberano. Você vê que esse governo que está aí, do Bolsonaro, você vê que isso não serve de base, né? Eu estava vendo agora há pouco também aí uma imagem, a imprensa está até questionando, o Bolsonaro saiu no meio do povo aí, com o nariz correndo, limpou o nariz com a mão e cumprimentou as pessoas. Quer dizer, além de ser uma questão sanitária, é uma porquice também, né? Então você vê onde é que anda uma pessoa dessa que está destruindo a ciência, destruindo a tecnologia, a soberania do país e agora comprometendo vidas. Né? E veja, quem podia ajudar a gente com ciência, como por exemplo a China, de repente esse governo começa a hostilizar a China no meio da pandemia, e mais que nem ajuda a gente pode receber. Cara, eu, assim, tenho 60 anos de idade, 30 anos na universidade, 30 no Ministério Público, eu não imaginei que eu fosse ver uma coisa dessa um dia, né? O desprezo pela ciência, pelo conhecimento, pelos intelectuais, pelo saber, né? E portanto, no limite, pela vida. Você vê agora o quanto que a ciência está sendo vital para a gente, né? E quando se fala em distribuir renda com esses programas, como esse que é a sua preocupação central agora, o renda mínima, nós temos renda mínima, tem renda básica de cidadania, tem o renda mínima local, o Ribeirão tem, mas outros municípios têm também, né? Logo vem o problema, né, da contenção fiscal, do enxugamento do Estado e do custeio dessas coisas todas. Você mencionou aquilo que está na Constituição, ou seja, a taxação das grandes fortunas, e não sai do papel da Constituição. E nós temos de taxar também as grandes heranças, as grandes doações, temos de taxar lucros e dividendos dos bancos, que têm lucros astronômicos, temos que taxar o capital, nós temos que taxar aquelas pessoas que mandam dinheiro para offshore, em paraísos fiscais, lá fora, são 500 bilhões por ano. Nós temos que combater a sonegação fiscal, que são também 500 bilhões por ano, dava para enfrentar esse coronavírus com o pé nas costas. Né? E nós temos outras fontes de custeio, nossos recursos naturais, por exemplo. Esse pré-sal não ia para a saúde, para a educação, onde é que está o pré-sal? Entrega para os gringos. Né? Durante o governo Lula, o primeiro governo Lula, você deve estar lembrada, e ouviu isso depois, você é bem jovem, a direita tirou do Lula a CPMF, que era para ser aplicado exclusivamente na saúde. Significou 40 bilhões por ano no primeiro governo Lula, ou seja, 160 bilhões por ano que tiraram do governo Lula para tentar inviabilizar o governo Lula, que ia para a área da saúde, portanto, tirando 160 bilhões da saúde, é mais doença, é mais dor, é mais morte, é menos hospital, etc., etc., que são as mesmas pessoas que agora estão defendendo o SUS. E agora, a narrativa do Estado forte, que nós sempre sustentamos, nós ganhamos. Esse coronavírus veio, destruiu a lenga-lenga do Estado neoliberal e deu ganho de causa para nós. Agora, o discurso nós ganhamos. Agora, o nosso desafio da esquerda é responder aquilo que o Lenin já perguntou há 100 anos. O que fazer e como fazer. Tem jeito. Nós podemos apontar o caminho. Entendeu? Isso não somos lunáticos, visionários, idealistas. Não tem jeito. Só que o jeito é mexer na desigualdade social, na distribuição de renda, e isso dói para os conservadores. Eu concordo com uma colocação sua, que você falou bem no começo, de que essas leis existem só no verniz. Não só isso, mas também tem uma parcela da população que sempre é esquecida e que não é abarcada, mesmo nessas leis. Como, por exemplo, as 7 mil pessoas em situação de rua de Ribeirão Preto, que passam por essa situação de vulnerabilidade, são mais de 7 mil pessoas e não se tem nenhuma medida para elas também. Você vê escola, centro cultural fechado, locais que muito bem poderiam se tornar abrigos para a população de situação de rua, nesse momento de suspensão da aula e das atividades, e esses locais estão fechados, não estão sendo utilizados e essa população continua esquecida. Então, mesmo a renda mínima, apesar dela ser um projeto muito legal, ainda assim não contempla essas pessoas. Dentre outras pessoas que também foram esquecidas em todos esses debates. Então, você vê, por exemplo, até o próprio prejuízo à educação. O ministro da Educação, que é o Weintraub, 1 ou 2 semanas atrás, ele manteve todo o cronograma do Enem, sendo que a gente passa por um momento de interrupção de aulas. São milhões de estudantes de escolas públicas que não estão tendo aulas, ou que não têm acesso a aulas em EAD. E que não têm acesso a materiais didáticos virtualmente, ou acesso a videoaulas, material de acompanhamento, que não estão estudando nesse meio tempo. E não têm acesso a o Enem, que é uma das principais políticas públicas de educação,
Não vai ser para essas pessoas esse ano. 45 mil pessoas morando em favela e cortiça em Ribeirão Preto, mas essas que moram na rua que você disse, sem saneamento básico, condições de higiene, habitabilidade e alimentação adequadas ali, essas pessoas não conseguem enfrentar o coronavírus, porque é possível que o pior esteja por vir, né? E é um cenário que reflete mais ou menos o cenário nacional. Veja que você tem, ainda dentro dessa faixa de pessoas que você disse que não estão excluídas da lei, mas estão excluídas até da oportunidade de serem incluídas. É uma exclusão da exclusão. Você tem aí 800 mil pessoas nos presídios, né? Aproximadamente 100 mil pessoas morando na rua no Brasil. Vai dar aí perto de 1 milhão. Você tem 12 milhões de pessoas no Brasil morando em favela. São 13 milhões de pessoas que serão impactadas duramente por esse coronavírus e vão impactar a situação do país até a calamidade, experiência amarga dos países do primeiro mundo, que não fizeram a contenção, etc. Você tem essa situação, eu acho isso uma bomba relógio, uma coisa explosiva, sabe? O governo, em vez de cuidar dessas coisas, fica aí defendendo a cloroquina, fica aí dizendo que é uma gripezinha, fica aí dizendo que é um resfriadinho, fica saindo para a rua, o nariz correndo, passa a mão no nariz e pega na mão dos outros. Isso eu estou falando do máximo magistrado da nação. Quer dizer, a gente não podia ter um cenário mais desastroso para enfrentar um adversário tão poderoso quanto esse. Não, é uma extrema irresponsabilidade política. Simplesmente a gente tem um chefe do executivo que não leva a sério, que fala que é uma histeria, enquanto na verdade a gente vive um cenário de pandemia, sendo que essas ações que ele toma de ir contra as medidas de isolamento social, de defender o relaxamento dessas medidas, de, enfim, ao invés de defender a vida acima do lucro, defende o lucro acima da vida, sem pensar nos impactos que isso vai trazer nas milhares de pessoas, se não milhões de pessoas que morreriam se a gente desse ouvidos para o Bolsonaro. E, assim, ele é o chefe do executivo. Ele é um dos maiores influenciadores brasileiros. E se ficou congelada aqui a fonte de renda da pessoa, você tem que congelar as contas dela também, né? Isso é uma coisa assim, tinha que se tomado de cara, né? E é nisso que, por exemplo, a prefeitura de Ribeirão Preto está pecando, né? No Brasil, se a gente fosse seguir as lideranças nacionais do governo federal e, nomeadamente, o presidente da República, o bolsonarismo e o bolsolavismo, se a gente fosse seguir o que prega essas pessoas, isso aqui vai ser um genocídio, né? Porque está aprovado, nós não estamos fazendo o teste em massa. Portanto, nós não estamos isolando as pessoas que estão contaminadas e não estamos sabendo qual o tamanho da pandemia. Nós não estamos aumentando significativamente o número de leitos e nem de respiradores. Chegou o outono, vai chegar o inverno com todos os problemas respiratórios que essas estações do ano trazem. Portanto, nós temos aí um cenário logo à frente bastante ameaçador, eu diria até sombrio, né? E continuamos com esse discurso negacionista e por altas autoridades da nação e às vezes até pessoas do mundo acadêmico, intelectual. Claro que uma minoria, mas há, né? Então, eu fico especialmente preocupado com a situação do Brasil e aqui especificamente de Ribeirão Preto, porque, como você apontou, nem mesmo aquelas medidas comezinhas, as mais simples, estão sendo tomadas. Que dirá aumentar leito lá no HC, no hospital estadual, na rede pública do SUS, aumentar respirador, comprar reagente lá fora para fazer os testes e tal. Olha, Duda, o cenário é desolador, por isso que nós... Também está pagando preço por medidas que não foram tomadas e que a gente bate já faz muito tempo. Como, por exemplo, a UPA Oeste fechada. A Zona Oeste já tem esse problema há muito tempo, em que a UPA Cuiabá, o BDS Cuiabá, né, ou o UPA Oeste, que era para se transformar, se encontra fechada. Além disso, a epidemia da própria dengue, que também causa febre, que também causa alguns sintomas que são similares ao coronavírus, acontecendo ao mesmo tempo. Agora a gente vem ainda em uma baixa da dengue, então está sendo menos pior, né? Mas a demora em se lidar com esses problemas e realmente, simplesmente jogando esses problemas debaixo do tapete por anos, igual faz a Prefeitura de Ribeirão Preto, a gente paga o preço agora. O Aristóteles dizia que justiça é dar a cada um o que é seu, né? E nós, da esquerda, temos dito justiça é dar a cada um de acordo com a sua necessidade. E essas rendas básicas, renda mínima, renda universal, né? Elas são programas não só para enfrentar pandemias, mas para corrigir a injustiça da sociedade. Portanto, serviu para ontem, serve para agora, no momento do flagelo, e para amanhã, né?